Bom dia a todos, graça e paz da parte do Senhor. É uma recapitulação daquilo que estudamos dia após dia durante essa semana. Como já falei, o título da lição foi A Crise na Galileia. E o verso que embasou toda esse estudo foi o que se encontra no Evangelho segundo João, no capítulo 6 e o verso 53, onde lemos assim: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. E nós vimos que Jesus, nesta fala, ele está fazendo um discurso numa sinagoga e muitas pessoas o estão ouvindo. E no primeiro tópico, que foi o do domingo, que trouxe o título A Vida na Carne e no Sangue de Cristo, nós vimos que Jesus, ele queria dizer que a vida estava nele, né? E embora as pessoas estivessem admiradas com as palavras que ele estava dizendo, ele queria que as pessoas entendessem que comer a carne e beber do seu sangue era o mesmo que recebê-lo, era o mesmo que aceitá-lo, era o mesmo que se sentir completos com ele. Embora alguns insinuassem uma aplicação literal, na verdade, havia toda uma apresentação simbólica. Por que Jesus trouxe esses exemplos? Porque Jesus foi um grande professor, ele sempre trazia algo que era familiar, algo da prática dos seus ouvintes. Então, para que eles entendessem, ele usou esses exemplos. No tópico 2, onde falou sobre a palavra de Deus, Jesus continua esclarecendo, né, dando mais explicações sobre o comer da sua carne e o beber do seu sangue, né? E um exemplo prático que nós podemos tratar aqui é o alimento. O alimento só vai nos nutrir se nós o comermos. Se apenas ficarmos olhando, não vai adiantar de nada. Na nossa vida espiritual funciona do mesmo jeito. Se nós apenas dissermos que conhecemos a Cristo, apenas termos uma noção de quem Ele é, não vai nos trazer nenhum benefício, não seremos salvos assim. Mas quando o conhecemos de fato, quando o recebemos, quando estudamos a sua palavra, como Jeremias descreve no texto, no seu livro, capítulo 15, verso 16, que ele se alegrou, né? Teve uma grande satisfação ao comer a palavra de Deus, né? E esse comer, embora o exemplo da visão profética fosse literal, nos traz uma questão simbólica que é o estudo da palavra de Deus. Nós precisamos nos deleitar em estudar a palavra de Deus, alimentar a nossa vida espiritual. No tópico 3, que falou sobre a crise na jovem igreja, nós vimos que parte dos discípulos de Cristo que estavam naquela reunião se escandalizaram daquele sermão e se frustraram. Eles falaram que discurso difícil de ouvir, é muito duro. E se afastaram de Cristo. Atualmente também acontece algo semelhante. Quando vem algumas mensagens que atacam diretamente o nosso eu, o nosso egoísmo, os pecados que a gente tem acariciado, muitas vezes nós achamos ruim. Ou foi o que aconteceu com aquelas pessoas. Nós, de uma forma muito direta, rejeitamos a mensagem que o Senhor manda. E aí, nós vimos aquele momento em que Jesus se dirige aos discípulos que não foram e pergunta: vocês não vão também? Não querem ir? E Pedro toma a palavra e fala: para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna.
no quarto tópico de discípulos a inimigos declarados, nós estudamos que aqueles discípulos que abandonaram a fé, eles se colocaram no grupo dos inimigos de Jesus. E nós aprendemos que o ensino de Cristo, na epístola de João, nós lemos que se saíram de nós, não eram dos nossos, né? E a mente carnal, ela faz isso, ela rejeita a verdade, ela rejeita aquilo que incomoda, né? Porque por natureza nós gostamos da nossa zona de conforto, né? Então, quando vem alguma mensagem, quando o Senhor, através do seu Espírito, nos incomoda, nós temos uma escolha: aceitar ou rejeitar. Aquelas pessoas rejeitaram e, com a mente carnal que tinha, foram para o lado dos opositores de Cristo. Porém, teve um que não foi, né? Judas Iscariotes, ele não foi, permaneceu junto com o grupo dos discípulos e acabou espalhando dúvidas, confusões, controvérsias ali no meio dos discípulos. E no último tópico, nós estudamos sobre identificando o traidor. Então, em alguns momentos, Jesus ele falou que havia entre eles um que ia trair, que o diabo estava entre eles, né? E ele estava falando de Judas. Mas naquela ocasião, Judas era uma pessoa admirada entre os discípulos. Posso imaginar que muitos se poderiam ficar aqueles montinhos, aqueles grupinhos. Olha, será que é fulano? Será que é ciclano? Mas talvez nenhum deles pensou que era Judas, porque Judas disfarçava muito bem. Judas era inteligentíssimo, ele jogava as dúvidas e deixava elas pairando no ar. E quando naquele jantar, Jesus recebe aquela oferta de gratidão, né, que aquela mulher joga um unguento, Judas se manifesta, ficou muito claro que ele aparentemente tinha interesse nos pobres, mas não era, é porque ele era ladrão. Ele questiona que aquele valor podia ter sido direcionado aos pobres, mas ele tinha um interesse por trás. Quem estava de fora podia pensar que ele era preocupado com os pobres, mas Jesus conhecia o coração de Judas, né? Ele passou a adotar, de fato, a postura de traidor. E, concluindo essa lição maravilhosa, nós temos o texto de Romanos 8,18, né? Que embora passemos por crises, a igreja primitiva passou por crise, o ministério de Jesus passou por crise, nós passamos por crise, mas a promessa é: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. A crise veio na igreja de Cristo, ali no grupo dos 12. Aquela crise veio para prepará-los para a crise posterior, que era a morte de Cristo. Então, uma crise prepara-nos para outra e nos prepara para crises maiores, porque à medida que temos vitórias, o Senhor nos fortalece ainda mais. Que o Senhor nos abençoe e que a nossa fé esteja firmada na sua palavra. Amém.